Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E neste momento convido a senhora Celi Regina Gomes Dona Celi, senhora, nosso muito obrigado aí pela presença. Senhora Celi Regina Gomes, a senhora está ciente do dever de falar a verdade e não omitir informações das quais não tenha conhecimento sobre os fatos? Sim. Dona Celi, a senhora é funcionária pública? Sim. Concursada? Concursada. Perguntado, a depoente respondeu que é funcionária pública e concursada. A senhora exerce qual cargo? Eu sou professora de Educação Básica 2, Educação Física. Respondeu a depoente que é professora da Educação 2 e da Educação Física. Senhora Celi, a senhora faz parte do conselho do Fundeb? Sou vice-presidente do conselho. Perguntada, depois respondeu que é vice-presidente do conselho. Senhora Celi, desde quando que a senhora é vice-presidente do conselho do Fundeb? Eu entrei junto com os membros, os demais membros, em junho de 2013. Perguntado, a depoente respondeu que entrou junto com os demais membros em junho de 2013. Senhora Celi, a senhora sabe dizer quem contratou a vice-diretora, a senhora Jerusa, para ser vice-diretora da escola? No nosso entendimento, no meu e dos demais membros, a parte, a princípio, do secretário da Educação com a aprovação do prefeito. Geralmente a palavra final seria do prefeito, né? Respondeu a depoente, a princípio foi com autorização do secretário da Educação, senhor Carlos Roberto Souto, e do prefeito, senhor Antônio Ironishi Nakagawa. Senhora Celi, de membro do conselho, qual foi o momento que a senhora achou que tinha supostas irregularidades na verba do Fundeb? A princípio, com a contratação da senhora Jerusa, quando ela não estava qualificada para o cargo, porque nós temos no plano de carreira uma certa exigência para o cargo, e ela não atendia a essas exigências. Perguntado, a depoente respondeu que a vice-diretora não era habilitada pelo cargo que a educação exigia. Senhora Celi, a senhora pode me dizer em qual setor ou escola ou obras que o dinheiro do Fundeb foi mal aplicado?
Não posso responder essa pergunta, senhor presidente, porque quando nós, era apresentado a nós as planilhas de contas do Fundeb, ela não é esmiuçada, ela é uma planilha grosso modo. Despesa, por exemplo, transporte tanto, folha de pagamento tanto. Não tínhamos nota, não tínhamos nada. Perguntado, a depoente respondeu que não era especificados o que seriam feitos. Portanto, não sabe dizer. Constar o que ela falou, que não sabe dizer sobre irregularidade. Muito bem, pode constar que não sabe dizer se houve irregularidade, é isso? O que nós sabemos, o que chegou ao nosso conhecimento, foram os ofícios dos órgãos competentes falando das supostas irregularidades. Só que nós não sabemos, até então nós não sabemos a que ponto está essa suposta irregularidade. Nós sabemos que há pelos órgãos competentes, o FNDE e tal. A senhora pode dizer qual era o órgão competente? PENAD, FNDE, mais um órgão que agora eu não me lembro. Respondeu a depoente que é órgão PENAD e FNDE, é isso? Isso. Senhora Celi, a senhora participou de todas as reuniões do Conselho? Não, algumas. Em março de 2014, quando eu vi que nós não tínhamos acesso às informações necessárias para que a gente pudesse fiscalizar com rigor a aplicação do dinheiro, eu pedi para sair. Eu entrei com requerimento junto à secretaria, requerimento esse que até o momento não foi passado ao senhor Davi, presidente, ficou engavetado na mesa do senhor Carlos Souto. E daí, desse período de março para frente, não mais. A senhora chegou a ficar quanto tempo no Conselho? Eu ainda faço parte do Conselho porque o ofício, o requerimento no qual eu pedi para sair, não chegou às mãos do senhor Davi. Então, eu fiquei afastada de março até dezembro, mas inteirada de todos os assuntos, porque eu sempre estive em afinidade, em alinhamento com o senhor Davi. Perguntado, a depoente respondeu a senhora pode dizer qual foi o ano? Que ano que foi? Que a senhora começou e que ano que... Eu comecei em junho de 2013 e fui até março de 2014. Perguntado, a depoente respondeu que foi em junho de 2013 e ficou no cargo até em março de 2014. Nas contratações que teve para a educação, a senhora presenciou essas contratações? Não presenciei, mas tive informações das denúncias, que haviam contratações de pessoas pela Secretaria de Educação trabalhando em outras secretarias. Perguntado, a depoente respondeu que não presenciou as contratações, mas que ouve falar que os contratados prestaram serviços em outras secretarias. É isso? É isso. Inclusive, senhor presidente, uma das pessoas contratadas é minha amiga particular, no qual me surpreendeu quando ela falou que ela era contratada pela secretaria e trabalhava na cozinha do hospital. A senhora pode dizer quem era essa pessoa?
Dona Tânia de Araújo. Perguntado, a depoente respondeu que, inclusive, a contratada é uma amiga particular que ela tem e que está prestando serviço na cozinha do hospital. Exato. Senhora Zeli, a senhora sabe dizer qual a participação do senhor prefeito nessas contratações? O nome da pessoa, por favor? Tânia de Araújo. Tânia Araújo. Tânia Araújo. A senhora sabe dizer qual é a participação do senhor prefeito nas contratações? Segundo informações, essas pessoas, elas têm que ter uma firma aberta para a prestação de serviço. E essas firmas foram abertas no escritório de contabilidade do senhor prefeito. Perguntado, a depoente respondeu que para prestar esses tipos de serviço, a pessoa tem que ter firma aberta, no qual o CNPJ, e disse a depoente que foram feitos os contratos no escritório de contabilidade do senhor prefeito. Senhora Zeli, a senhora sabe dizer quantas pessoas foram contratadas? 10. Perguntado, a depoente respondeu que foram contratadas 10 pessoas. A senhora sabe dizer se essas pessoas prestam serviço na educação ou se prestam serviço em outras secretarias? Algumas prestaram serviço até então, o vencimento do contrato, em creches, a maioria em outras pastas, social, saúde. Perguntado, a depoente respondeu que a maioria trabalhava em creches e outros 2 cargos, um no social e um na saúde. A bem da verdade, senhor presidente, eu acho que são mais cargos em outras pastas, porque, segundo o que me consta, que chegou ao meu conhecimento, haveriam 2 ou 3 pessoas na saúde, mais 2, acho que no social. A senhora participou de algumas reuniões com o prefeito para falar das supostas irregularidades? Não. Perguntado se a depoente participou de algumas perguntas para falar das supostas irregularidades com o prefeito, a depoente respondeu que não. Senhor relator, por favor. Senhora Celei, boa tarde. Boa tarde. Quando a senhora falou que funcionários contratados pela educação exerciam funções em outras secretarias,
A senhora pode responder se esses funcionários continuam ainda ativos com os seus contratos ou eles encerraram esses contratos? O contrato encerrou-se, se não me falha a memória, em dezembro de 2014, com a promessa que seriam reativados este ano. Não posso responder para o senhor se já foram reativados ou não. Ah, tá. Então esses funcionários, então, a senhora não sabe se eles estão hoje em atividade. Exato. Ah, tá. Nome daqueles... Perguntado pelo relator, a depoente respondeu que os contratos encerraram-se em dezembro de 2014 e tinham promessas de renovar no início do ano, mas não sabe dizer se foram realizados. Houve confirmação por alguns depoentes que foi marcada uma reunião com o prefeito para levar até ele supostas irregularidades, tá, no Fundeb. A senhora participou de alguma dessas reuniões com o prefeito? Não, tomei conhecimento das reuniões, mas não participei. Não participou? Não. Perguntado pelo relator, a depoente respondeu que não teve conhecimento. Mas os ofícios que foram recebidos pelo Conselho do Fundeb, indicando que haveria a possibilidade de que teria alguma irregularidade, a senhora tem conhecimento desses ofícios? A senhora confirma, a senhora teve acesso? Tive conhecimento. Ah, tá. Pergunta do relator, o depoente respondeu que tinha conhecimento das supostas irregularidades. Da minha parte é só. Muito obrigado, dona Celi. Doutor Dalci, tem alguma pergunta? Tem pergunta, presidente. Presidente, eu queria inicialmente pedir juntado os autos. Dona Celi, boa tarde. Boa tarde. Dona Celi, eu gostaria de saber da senhora, durante esse período que a senhora falou que participou do fundo gestor, quer dizer, do conselho do fundo gestor do Fundeb, quantas reuniões do conselho a senhora foi e esteve presente nesse período? Umas 3 reuniões. O que trataram nessas reuniões? Só lembra as datas que a senhora esteve presente e o que foi tratado nessas reuniões? Não posso precisar as datas, mas assim, tratamos a princípio da aplicação do dinheiro, onde foi nos apresentado uma folha de pagamento da educação, como eu falei, uma planilha a grosso modo de totais de despesa. Eu lembro que acho que na última reunião que participei foi citado, estava junto ao prefeito, foi citado a suposta irregularidade do cargo da senhora Jerusa, pelo senhor Davi.
A senhora, isso aí foi registrado em ata? Tudo isso que você está falando aí foi registrado na ata da reunião? Eu acredito que sim. Agora, com relação à aprovação das contas, dona Celi, a senhora falou que participou de 3 reuniões. Essas 3 reuniões que a senhora partiu, eram convocadas com que finalidade? A primeira foi para a formação do membro do conselho. A segunda foi para a gente saber o andamento, a quanto andava a movimentação do dinheiro do Fundeb. A terceira foi essa que eu citei agora, que nós pedimos para ver as prestações, né, os gastos com o dinheiro, a aplicação do dinheiro. E é isso. Perguntado pelo advogado, a senhora Celi respondeu. Perguntado pelo advogado, a depoente respondeu que a primeira foi a formação dos membros do conselho, a segunda para saber do movimento do fundo, e a terceira já mencionou, ou seja, verificar folhas de pagamentos para tratar do caso da senhora Jerusa. Dona Celi, a senhora já falou no início do seu depoimento que a senhora assumiu o Conselho de Fiscalização do Fundeb junto com o presidente, o Davi. Exato. Tá? Todas as atas que foram feitas na época que o seu Davi assumiu a presidência do Fundeb, consta aqui a aprovação, parecer favorável à aprovação da prestação de conta feita pelo Executivo trimestral de todas as contas do Fundeb. Agora, eu gostaria que só me explicasse, porque se havia irregularidades, como é que foram emitido parecer favorável à aprovação da prestação de conta? Como eu já respondi, senhora advogada, as prestações, as planilhas chegam às nossas mãos, a grosso modo. Não vem nada esmiuçado com pareceres de notas. Então, se o senhor, para nós que somos leigos no setor de contabilidade, nós pegarmos uma planilha, entrou tanto e gastou tanto com educação, foi gasto tanto com transporte, para nós, nesse sentido, está certo. Certo? E se porventura a gente não concorda e não assina, a verba seguinte, ela é cancelada pelo órgão. Aí isso ocorre, professores sem pagamento, funcionários da educação sem pagamento. Então, por falta de conhecimento contábil, e até mesmo por falta de apresentação de notas das despesas,
para nós, até então, não havia irregularidade. Dona Celi, a senhora, como membro do Conselho de Fiscalização do Fundeb, a senhora tem conhecimento que, nessa condição, o presidente e todos os membros do Conselho podem pedir ao Executivo explicações, inclusive documentação, para ser examinada pelo Conselho a respeito dessa prestação de conta? Sim. Ela tem conhecimento. Por que não foram solicitados ao prefeito esses documentos se havia dúvida? Olha, até quando eu estava lá, foi solicitado, não posso precisar para o senhor se foi via requerimento ou não, mas eu lembro que em uma das reuniões o senhor Davi solicitou mais detalhes dessas aplicações, porém não obtivemos respostas. Perguntado pelo advogado, a depoente respondeu que foi solicitado pelo presidente, mas não tiveram respostas. Dona Celi, a senhora sabe que nessas condições, como membro do Conselho, o Conselho tem poder de fazer diligências na Prefeitura e pedir na contabilidade toda a documentação e diligenciar para verificação de prováveis supostas irregularidades a que a senhora se refere. Foi feito isso? Veja bem, senhor advogado, nós temos sim esse direito, porém, nós não temos o direito de invadir a contabilidade e fuçar os documentos, os arquivos, já que quando a gente solicita não é nos fornecido. Perguntado pelo senhor advogado se a depoente sabia que eles têm o direito de requisitar os documentos, respondeu a depoente que não tem o direito de entrar na contabilidade para verificar documentos. Dona Celi, o senhor Davi, quando foi ouvido aqui, ele disse em alto bom som que ele sempre teve acesso a toda a documentação da prestação de conta e não houve dúvida nenhuma em aprovar as contas, porque, segundo ele, pela análise feita, não havia irregularidade naquele momento que justificasse qualquer parecer desfavorável à prestação de conta. A senhora tem conhecimento disso? Foi como eu falei para o senhor advogado, foi nos apresentado planilhas e através das planilhas, ao nosso ver, estava tudo certo. Perfeito. Dona Celi, a senhora pediu demissão do Conselho? Pedi. Em que data ocorreu isso? Em meados, acho que de mês de março de 2014. A senhora pode dizer por que a senhora pediu demissão? Veja bem, senhor advogado, se eu não posso ter acesso total, se eu foi me incumbido uma função de fiscalizar e não posso ter acesso total a documentos, então eu prefiro não ser conivente com certas situações e pedir para sair. Então, senhor, veja bem, me apresentaram planilhas, certo? Não me apresentaram notas. Se eu não posso ter acesso às notas e quando a gente solicitava não vinha,
prefiro sair, porque ao corpo docente, os membros do conselho é responsável pelo dinheiro e não pela fiscalização. Então, tudo que acontece com relação à movimentação do dinheiro é atribuído a nós, a responsabilidade. Perguntado, a depoente respondeu para o senhor advogado que pediu demissão porque não tem acesso total aos documentos que julgava necessários, por isso pediu para sair. Senhor presidente, pedi a palavra pela ordem. Eu gostaria de exibir a depoente. Ela se referiu aos ofícios, então eu gostaria de exibir os ofícios para ela, para ver se ela reconhece como sendo esses ofícios que apontavam irregularidade. Tudo bem, concedo. Então, assim, gostaria que a senhora olhasse os ofícios aqui, se a senhora se recorda que esses são os ofícios que diziam que havia irregularidade no Fundeb. É o ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, esse aqui do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FDNE, o BENAT, né? E esse aqui o CIOP. Exato. Fundo Nacional de Desenvolvimento é o CIOP, tá? Agora, esses ofícios, só reconhece esse ofício como sendo aqueles que a senhora se referiu? Sim. Folhas 13, 14 e 15? Sim. Você reconhece? 13, 14 e 15. Perguntado pelo senhor advogado se a senhora Celi conhece os ofícios, respondeu que sim. A folha número 13, 14 e a 15. Dona Celi, nesses ofícios estariam constando as supostas irregularidades que está sendo imputada ao denunciado, ao secretário, nesses ofícios que a senhora se referiu, que a senhora viu aqui? Sim, quando esses ofícios chegaram falando de supostas irregularidades. Agora, se não cabe a mim apurar se essas irregularidades realmente ocorreu. Agora, a senhora se recorda quais eram essas irregularidades? Não posso precisar para o senhor advogado, porque uma delas é o transporte, que a gente sabe. Agora, as demais supostas irregularidades, a gente não pode precisar, porque o órgão fiscalizador também não especificou em seus ofícios. Perguntado pelo advogado quais eram as supostas irregularidades, respondeu a depoente que sabe sobre o transporte. Dona Celi, no ano de 2013, quem era o prefeito? O início, o senhor Márcio Faber, alguns meses depois, o senhor Antônio Nakawashi. Até quando, senhor Márcio Faber? Não sei precisar a data, senhor advogado. O senhor sabe quando o senhor Antônio assumiu? Também não sei precisar a data. Perguntado pelo advogado quando Márcio Faber assumiu, a depoente não soube dizer, e nem quando assumiu o atual prefeito, senhor Antônio Ironishi Nakagawa. Não sabe precisamente a data. Dona Celi, depois que o Conselho recebeu esses ofícios aqui, que eu mostrei para a senhora aí, o Conselho tomou alguma atitude para fazer alguma verificação a respeito daquilo que está mencionado aqui nesses ofícios? Veja bem, senhor advogado, quando esses ofícios começaram a chegar, eu já havia saído do Conselho, porém, como eu já havia dito, eu estou sempre em sintonia com o senhor Davi, o senhor presidente,
Ele me passou, né, ele me mostrou esses ofícios e de imediato me comunicou que já estaria tomando providências, mesmo porque eu, como sendo professora e pertencendo à Secretaria de Educação, cobro muito o senhor Davi e os outros membros do Conselho. Eu sou uma das pessoas que mais cobram eles de providências. Isso quer dizer, então, que a senhora não tomou conhecimento desses ofícios que eu exibi para a senhora aí? Tomei conhecimento, Tomou sim. Conhecimento através do presidente, mas não através da própria comissão. Não. A senhora não fazia mais parte da comissão. Não. Eu tomei conhecimento porque o senhor Davi me mostrou, assim que recebeu, e já de imediato me comunicou que estaria tomando providências. A senhora sabe dizer, dona Celi, se foi feita uma reunião pela comissão no gabinete do prefeito para tratar de todos os assuntos? O Davi contou para a senhora alguma coisa a respeito disso? Não só o senhor Davi, como o senhor Luiz Antônio Tiburcio. Perguntado pelo advogado. Conhecimento pelo senhor Davi e o senhor Luiz Antônio Tiburcio, que comunicou a ela sobre uma reunião no gabinete do senhor prefeito. A senhora sabe, dona Celi, qual foi o resultado dessa reunião? Olha, com relação ao cargo da senhora Jerusa, o senhor prefeito ficou de verificar a irregularidade do cargo e tomar providências para que ela voltasse ao cargo de origem e devolvesse o suposto dinheiro que haveria recebido a mais pelo cargo. A senhora sabe se foi tomado providência? De imediato, não. A dona Jerusa foi exonerada dos cargos que ocupava? Não, na época não. Depois ela foi exonerada? Somente depois que nós demos entrada com o processo de investigação junto a essa Casa de Leis e junto ao Ministério Público. A senhora sabe dizer... Perguntado pelo advogado, a depoente respondeu que sobre a servidora Jerusa, o prefeito ficou de verificar e, se fosse caso, fazer a devolução do que ela tinha recebido. A senhora sabe, dona Celi, se foi aberta uma sindicância para apurar isso e atualmente a dona Jerusa está devolvendo o dinheiro que recebeu indevidamente? Não sei precisar, senhor advogado. Perguntado pelo advogado se foi feita uma sindicância para a senhora Jerusa devolver
Os valores, a depoente não sabe dizer. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, dona Celi. Às vezes. Dona Celi, eu agradeço a senhora, obrigado. Né? E a senhora aguarda um pouquinho para a senhora ler o que a senhora disse e assinar, tá bom? Ok.